O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite aí, eu sou Marcos, né? Eu trabalho na agência 1438 aqui da Praça, né? Da Caixa Econômica Federal. Estou lá à disposição de vocês, tá bom? Se precisar de alguma coisa, ficou alguma dúvida, quiser falar comigo, pode ir lá, tá? Vou estar à disposição lá. O Maurício, né, nos convidou, então a gente aceitou aí o desafio, né, de falar um pouco aí para vocês. A gente tem algumas modalidades que talvez não é de conhecimento de vocês, ou talvez a interpretação, né, que precisa ter alguma lapidada para vocês ganhar mais dinheiro, né? Em tempo de crise, quanto mais a gente criar, mais oportunidade, né? O maior leque, né? Dentro das imobiliárias aí, a gente tem todo tipo de público, né? Um deles é o quê? O construtor que vai lá oferecer, né, para vocês fazerem a venda, né? A pessoa que está interessada, né, em compra, né? E às vezes a gente subestima o público, né? Fala, não, é só uma venda, é só uma compra, né? E a gente tem vários produtos, tá? Eu vou só dar uma explanada de um que é para construtores, que talvez vocês tenham acesso e não sabem que a gente tem a linha de crédito, né? Eu vejo muito pessoal vem aqui, compra o terreno, né? Lógico, vocês fazem a venda, ganham uma comissão, só que o terreno fica lá 5, 6 anos para ele começar uma construção. A gente tem a linha de crédito que pode o quê? Fazer com que ele já construa mais rápido. E vocês, além da venda do terreno, vão fazer a venda do quê? Ou do apartamento, das casas que foram vendidas, e ganhar a comissão de vocês também, que, né, todo mundo que trabalha tem que ser remunerado. Então, seria uma forma de aumentar os ganhos, né? Tanto para a gente, para o comércio, né? Porque toda vez que é uma construção nova, entra a venda de material de construção, né? O encanador, o pedreiro, o engenheiro, o eletricista, né? Então, é uma cadeia, né, que a Caixa participa e é o filão dela, né? Hoje a gente está com, devido à taxa de juros estar elevada, a gente tem uma participação no mercado, aí, o market share de 70% com a Caixa. Isso é ruim? Isso é bom? Não. Para a gente é ruim, porque quanto você tem mais concorrência, é melhor, né? Se o Itaú assina mais, se o Bradesco assina mais, a gente aperfeiçoa mais, e eles também, né? Para ter uma ideia, a nossa taxa de juros hoje, a média é 9,5%. Você capta aí no mercado hoje, né? Todo mundo teve aumento hoje de 0,25%, então hoje estaria captando a 10,75%, mas a gente já chegou a captar na taxa máxima até o ano passado e continuou com a linha de crédito, né, que é o SBPE. Isso eu estou falando da linha com a taxa de juros mais altas, né? A gente tem a Minha Casa Minha Vida, que começa aí a partir de 4,5%, dependendo da renda, né? E o que a gente espera com isso? Fomentar as vendas, né? Quanto mais tiver financiamento, mais vocês vendem. Os bancos particulares, eu venho de um banco particular, né? Então, o que ocorre? Se eu capto a 11%, eu vou financiar 12%, 13%, né? A Caixa não, ela trabalha o quê? Com a mola que proporciona aí o desenvolvimento da cidade. Então, a gente trabalha com a taxa mais baixa, porque ao longo prazo, a hora que a taxa baixar, a gente vai ter uma média, né? Hoje, a gente estaria praticamente botando o dinheiro do bolso, porque a captação custa mais alta do que a gente empresta. Mas o social e as demais partes, né, que a Caixa faz, serve para alavancar o mercado. E, com isso, a gente tem uma linha de crédito que é uma solução para a construção civil. Porque os construtores também passam na imobiliária, né? Volta e meia vem alguém pedir para vocês, tem uma área maior, tem um terreno maior, tem alguma coisa para comprar, né? Vocês acabam indicando, fazendo negócios, né? E ele tem a linha de crédito, né? São 3 linhas de crédito, né? Uma chama apoio à produção, um é plano empresário e o outro é alocação de recursos, tá?
Eu não vou me expandir nisso, que isso é uma aula para o construtor. É só para vocês saberem que existe essa linha de crédito. Então, quando o cara for comprar uma área maior, né, pode sair alguma conversa e explicar para ele, ó, a gente pode ir lá na Caixa e tentar já construir a construção aí do imóvel, do prédio, né, que é o que alavanca a cidade aí, né? Então, é uma linha de crédito normal, entendeu? Tanto pode ser na pessoa física como na jurídica, tá? Ele também tem acesso a essa linha de crédito, vai passar por perfil, rating, né? Tem que estar com o nome limpo, que é uma venda como seria uma venda normal, ou como se eu estivesse financiando a casa para um de vocês, ok? Só que é para a empresa, né? Então a linha de crédito ela fica disponível, né? E a gente libera os recursos lá para a construtora começar o imóvel. E hoje eu vou falar muito de terreno e construção e explicar para vocês que a venda de vocês no individual também traz uma comissão maior do que vender só o terreno, tá? Então, aí as taxas de juros para a construtora, tá? Isso aí é uma coisa que é específico mesmo para a construtora, só trouxe para mostrar para vocês como funcionam as linhas de crédito, tá? Então, ele vai começar a construção, a gente vai fazer os desembolsos, né? Vai ver o valor global da obra, né? Que é o VGO, quanto custa para construir o prédio? 10 milhões. Quanto que eu vou vender o prédio? 16 milhões. E então a gente vai financiar os 10 milhões para ele deixar pronto o prédio para começar o desligamento da obra, que é a venda em si, né? Ou vender na planta, né? Os senhores já vão poder fazer as vendas e ganhar o dinheiro, né? Aí eu nem vou passar essa parte de condições, de rating, porque isso aí não é uma... Tá? É só mesmo para vocês saberem que existe a linha, né? Tanto é que quando a gente fornece essa linha para o construtor, ele vende 30% do prédio, né? Se tiver 100 apartamentos, ele tem que vender 30 para poder começar a obra na planta, né? E todos os apartamentos, mesmo vendidos na planta, vocês têm direito à comissão integral. Então, para vocês é um excelente negócio também, porque ainda vai se construir alguma coisa. E já está ganhando, porque a gente vai aprovar e já vai financiar cada pedacinho do apartamento lá, cada matrículazinha quando fizer do apartamento, ele já vai estar pagando na planta. E depois vai pegar a chave no final, como é o financiamento normal, tá? Talvez a gente já tenha isso em larga escala nas grandes cidades, né? Mas para o interior, normalmente, o investidor ele procura fazer do bolso, né? E aqui a gente ganha mais larga escala, né? Ele pode, em vez de construir uma torre, ele faz 3, 4 torres, né? E acaba. Ah, o pequeno pode. Se ele já tem um know-how, se ele tem uma empresa que já constrói, nem que for casas pequenas, ele pode pegar essa linha de crédito também. Desde que ele esteja tudo regularizado, né? Pague os impostos tudo em dia, a gente tem a linha de crédito, tá? Os prazos, tá? Então, são os tipos de obra aí que a gente tem, que é aporte de recurso, o próprio financiamento PJ, que é de empresa, o próprio financiamento para ele como construtor, pessoa física, tá? E as vendas aí né? Outra coisa, quando ele constrói conosco, a gente já assegura o recurso para financiar os apartamentos. Ah, vai ter verba para financiar? Não, a gente já... qual é o valor de venda? 16 milhões. Aquilo vai ser separado para quando ele vender os apartamentos, vai ser cumprido as exigências. A gente vai aportar o dinheiro, vai conseguir vender o apartamento porque o dinheiro está separado. Não vai depender de verba, de nada disso, como é o individual. Se eu não tenho verba hoje, eu não assino. Aqui não. Ele começou a obra, quando terminar ou quando ele começar a fazer as vendas, o dinheiro está garantido para os clientes. O financiamento está garantido para os clientes. Então, isso também é mais uma vantagem para alavancar as vendas, né? As liberações de recurso são como uma construção normal. Se for um prédio, fez o primeiro andar, ele colocou no cronograma de obra, é o primeiro andar, a gente libera os recursos do primeiro andar, ficou pronta até terminar a obra, até a obra estiver com pintura e com a chave para entrega. Então, todas as fases da obra são financiadas, até o projeto para fazer a obra
entra no financiamento. Ok? Vamos lá. Né? Os benefícios, né, normalmente para a construtora, né, ela vai vincular lá a marca Caixa, né, pode ser financiado pela Caixa. Se ele fizer uma obra que nos primeiros andares é Minha Casa Minha Vida, nos demais é SBPE, ou seja, a linha de crédito para quem tem uma renda maior, né, o apartamento maior, né, sempre começa, ou uma vila de casas, né. Quando a construtora faz uma vila de casas, a gente também tem descontos para quem compra o imóvel. Então, tudo isso agrega valor, porque hoje qualquer financiamento a gente precisa ter pelo menos 20% de entrada, né? E se a gente garante algum subsídio, como tem a Minha Casa Minha Vida, às vezes ele fica livre da entrada, né? A gente pode chegar até ter mais de 20% de subsídio. Tá? Para você ter uma ideia, quando tinha 140 unidades, o banco tinha lógico, para baixa renda a gente está falando, né? O banco tem uma linha de crédito que ele aportava até 40 mil de entrada para o cliente. Ele não pagava nada, esses 40 mil entrava como um brinde para ele, né? Tem uma entrada e ainda ia financiar menos do que a entrada exigia. Tá? Então, esses tipos de plano para vocês é mais voltado, eu só trouxe para ver essas demandas aí, né, que existem, que vocês podem conversar com o próprio, né, o empreendedor, né, a construtora, que às vezes eles vêm procurando, né, e principalmente os pequenos. Né. Às vezes ele desconhece a linha de crédito, ele tem lá 5, 6, 7 milhões, ele acaba investindo tudo, ficando sem dinheiro, talvez para comprar outro terreno ou repor o terreno. Tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui. Alocação de recursos também é a mesma coisa, tá? Só tem modalidades diferentes para o que o construtor ou a construtora ou o individual precisa. Tá? Embora os nomes sejam diferentes, ele praticamente é a mesma linha de crédito. Tá? Vai funcionar na alocação, vocês vão poder fazer as vendas, tá? Antes de ficar pronto as obras. Ok? A construtora não toma o crédito em seu nome, porque é só uma alocação de recurso, tá? Ele não precisa fazer nem o risco da construtora, né, que seria o rating dela. Se estiver dentro do rating aprovado, a gente não precisa nem gerar riscos para ver se ele pode pegar o dinheiro ou não. Então, é uma linha assim, bem mais ampla, né, que ajuda o empresário. Né? A BITS e protocolo tem que ter junto ao cartório de registro antes de avaliação, que é o terreno, né, para fazer a construção. E até o próprio terreno ele pode fazer o financiamento. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguém quiser perguntar uma coisa a respeito disso, isso foi só uma introdução para a gente saber que existe a linha, tá bom? Eu vejo, às vezes, alguém da imobiliária vem com o comprador de um terreno, ele precisa fazer o pagamento, que é aí que a gente vai saber que poderia oferecer a linha de crédito. E, às vezes, quando ele tem conta em outro banco, ele acaba pagando o terreno e indo embora, sem a gente fazer alguma abordagem. Essa abordagem, eu preciso fazer essa abordagem? De repente, para todo mundo, né, é viável. Porque se ele começar a construir já de imediato, uma obra de qualquer prédio hoje é 24 meses, pelo menos 2 anos para ficar pronto, no máximo 3. E se começou agora, daqui a 6 meses já vai começar a fazer as vendas. Né? Vendas, aprovação, você já vai ter uma carteira de clientes para poder vender. Então, isso é muito interessante. Às vezes, ele veio na imobiliária comprar só uma casa, e, de repente, a gente deixa passar um filão que poderia estar aqui dentro da nossa cidade, gerando empregos, aí, gerando renda para vocês também. Né? Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento. Eu nunca vou... Não, às vezes a gente se engana, entendeu? Quando você tem conhecimento e sabe que existe a linha, só de conversar com a pessoa, ela se interessa e sai negócio. Eu tenho aí, acho que, uns 4 ou 5 que querem construir. A gente sabe que aqui em Peruíbe não abre loteamento novo, né? Tem sempre os mesmos loteamentos, né? Então, acaba tendo um pouquinho de dificuldade para adquirir uma área para ele construir. Mas a gente tem uns 3, 4 aí que, se sair um só, são 300, 400 apartamentos.
que começa, né, a construir e já sai à venda. Então, só para vocês terem uma noção aí, tá bom? E a gente também, olha, eu tenho alguém que quer investir, a gente marca, nem que for por videoconferência, a gente atende, tá? Isso não tem problema. A gente tem uma equipe em Santos, né, quando o construtor precisa, principalmente parte documental, que ele ainda talvez não tenha, né, grande conhecimento, a gente aciona a área que faz a parte operacional e traz junto com a gente, faz reuniões com os construtores para poder liberar a linha de crédito da melhor forma, para não ter dor de cabeça, né? A parte de padrão, a parte de engenharia, a gente tem uma equipe de engenharia, né? A Caixa faz, além dos terceirizados, a gente tem uma equipe própria de engenheiros, né? Que eles cuidam desses projetos com a prefeitura, de construção de Minha Casa Minha Vida, né? Do Santa Isabel, como a gente tem aqui, né? Que é o último aí que a gente entregou, e vai ser construída, a gente começou a assinar ontem, são mais 150 casas ali, mas é para atender uma área específica, uma demanda específica da União, né, que é um pessoal de um bairro lá que está alagando, vão ser construídas casas para trazer eles para cá para derrubar lá, né, por causa do meio ambiente lá, que está alagando muito lá, tá bom? Então, a Caixa tem todos esses, né? Às vezes é uma coisa muito global, uma coisa muito grande, né? E às vezes a gente acaba se perdendo, às vezes não sabe o que tem ali para, né, diante de tantos tipos de financiamento. Então, quando alguém sabe, olha, eu me interessei, né? E agora a gente vai ver essa parte. Por quê? A maioria dos corretores fazem a venda do terreno. E eu tenho construtores individuais que já faz a planta para o cliente. A gente aprova o crédito do terreno e da construção, tá? A melhor parte, vocês podem cobrar a comissão sobre o total da obra. Então, se o terreno é 100 mil, se a tua comissão é 6%, seria 6 mil, e ele tem mais a casa para construir de 200 mil, são 300 mil. Então, de 6 você vai para 18 mil de comissão, né? Se for 6%, 300 mil de financiamento, tá? Alguns corretores, né, que trabalham mais direto com essas pessoas, toda vez que tem assinatura lá na agência, eu brinco que eles são que dão mais risada, né, porque a comissão é mais alta, né, não tem dificuldade nenhuma, a dificuldade dele é arrumar o cliente que quer comprar, a gente faz a aprovação, o construtor vai na prefeitura, né, vai pegar a fila ali para fazer a aprovação de projeto, tudo, e aprovou tudo, a gente assinou o contrato, né? Os senhores recebem a comissão ali de imediato do construtor. Por quê? Eu já libero o terreno, quando o terreno é dele próprio, que ele vai construir em terreno do próprio construtor, ele já recebe o dinheiro de imediato do terreno. E todo mês eu vou liberar, parte a parte, a construção. Então, ele faz um plano de quantos meses ele vai levar a casa para construir, 6 meses. Qual é a primeira parte da obra? Nos 10% vai ser construir o barracão de ferramentas, terraplanagem do terreno, fazer o baldrame, levantar uma parede. Então, aí isso deu 10%. O dia que está pronto, o engenheiro dele faz um laudo dizendo que está pronto, a gente libera o recurso na conta do comprador. E o comprador repassa para ele. A gente já faz um termo de repasse, né, para a pessoa não gastar o dinheiro e não sair a obra, né, porque a lei exige, então a gente faz tudo dentro da lei, né? A gente é um banco público, né, e é obrigado a ter esse tipo de discernimento, de condição, porque não interessa para a gente começar uma obra e não terminar, né? Quando ele faz, a nossa engenharia passa para verificar se ele está dentro se ele não fez muito abaixo do que precisaria para não terminar a obra, ou muito acima, muito superfaturado. Então, os engenheiros, né, têm as tabelas, né, a SINAP, a CAL, né, são vários tipos de tabela que ele utiliza para verificar se o valor da construção, né, a gente faz aí uma obra muito simples, o custo de obra do imóvel pronto, o metro quadrado é R$ 1.400, R$ 1.500. Vai para uma área um pouquinho melhor, vai para 1.800 a 2.200. Vai para o condomínio,
de 2 a quase 4 mil o metro quadrado. Por quê? São outros acabamentos, outro piso, outra torneira, né? Outro muro, outro tipo de pedra, né? Ou vai ter a piscina junto, né? Aqui eu financio muito dentro dos condomínios, casa de 1 milhão, 1,5 milhão, entendeu? O terreno e a construção, né? Normalmente dentro daqui desse primeiro condomínio aqui, a Edelin, né, que é dona dos terrenos ali, né? A maioria ainda, quando eles têm, a gente financia. Às vezes o próprio cliente faz o terreno e a construção e contrata uma construtora para construir, entendeu? E a comissão, sempre quando é o construtor autônomo, ele vai pagar sobre toda a construção, o imóvel, o terreno e a construção. Então, é uma coisa o quê? Para se ficar atento, né? Porque o cara está procurando um terreno, você vai construir? Não, às vezes ele financia o terreno comigo, e aí eu não posso financiar a casa para ele construir, porque ele já deu o terreno e está lá, né, como garantia. Então, às vezes, se perder um pouquinho mais de tempo e oferecer o terreno e a construção, são vários construtores autônomos que a gente tem aí que dão a casa pronta, né? Quanto fica para construir uma casa de 100 metros? Olha, minha parte eu dou ela pronta por R$200 mil. Então, já combina com coisa, e ele paga a comissão integral para vocês, entendeu? Isso a gente tem uma meia dúzia que descobriu esse filão e está fazendo, e está assinando, e vai lá e assina comigo lá. E eu acho que é por aí. Eu acho que se todo mundo sabe, né, vai ter mais oferta e vai ter mais renda para vocês, que eu acho que é o básico aí que todo mundo trabalha, né? Então, ok. Então, vamos lá. Normalmente, aqui na cidade, a gente trabalha com casas individuais, tá? Olha lá. Ao oferecer o terreno em construção, né, amplia a opção de venda, né? Existem vários consultores aí que fazem, às vezes eles próprios já têm até o terreno, mas você vai ganhar sobre o total da obra, mesmo que o terreno seja dele, né? O cara já vai pegar o quê? Você compra um terreno, ele fica lá parado, né? Criando mato, vai ter prejuízo, vai ter que pagar IPTU, vai ter que carpinar o terreno, certo? E nessa modalidade aí ele já começa construindo. Construiu, eu não moro aqui, os senhores podem o quê? A maioria das imobiliárias trabalham com locação, né? Pode fazer ou para o final do ano, ou alugar mês a mês, né? Então, uma obra aí de uma casa pequena leva de 4 a 6 meses, o imóvel está pronto. Então, é uma tendência aí que gere mais negócios, tá? O prazo já é mais longo, né? Você pode até 35 anos de financiamento, é como se ele estivesse comprando um imóvel novo. Tudo que ele tiver de desconto, ele vai conseguir no terreno em construção, tá? Então, olha, eu ganho pouco, é Minha Casa Minha Vida. Ok. Se a Minha Casa Minha Vida der o subsídio para ele de 10, 15 mil, no terreno em construção é a mesma coisa. É a compra de um imóvel novo. Porque hoje o que acontece? Para a geração de emprego, a Caixa hoje cortou. Quem ganha acima de R$6 mil, ele só financia 50% do Minha Casa Minha Vida usado. Tá? Para os novos, manteve a mesma, né? Então, era uma gama aí que a gente tinha de processos aí em torno de 50% a 60%. Hoje ele vai cair para 10%, 15%. Então, para suprir isso, o terreno em construção, se você não encontra um imóvel novo, né, nas condições da Minha Casa e Minha Vida, né, você tem essa modalidade do terreno em construção. Por quê? É um imóvel novo. Se for pequeno, ele vai construir rápido, né? E vai ter todos os subsídios. Tudo que ele teria para comprar um imóvel usado, certo? Que hoje, faz um mês, acho que é isso, né, Alana, se não me engano, que cortou para 50%, tá? Foi dia 19 de agosto, né? Tá fazendo um mês. A gente financiava normal, tanto usado como novo. Só que como a procura de usado ficou muito grande, o governo adotou essa medida para quê? Para incentivar a geração de emprego. Então, a construção,
Não teve nenhum desconto, nada. Ele, como se estivesse comprando um imóvel novo. Então, o cliente chega, eu preciso de um imóvel novo. Não tenho pronto, pode oferecer o terreno em construção. Pois não, Maurício? Por favor, esse financiamento de terreno e construção se enquadra também no Minha Casa Minha Vida? Sim, com todos os subsídios, tá? Tudo que tiver, se ele se enquadrou dentro da renda, ele ganha aí até R$ 4.500, ok? E ele consegue o subsídio, né? Que ele ganhou 10, 5, né? Porque cada vez que aumenta a renda dele, ele consegue comprar um imóvel de maior valor, mas também o subsídio vai encolhendo. Sim, como se fosse um imóvel novo que ele estivesse assim adquirindo, pronto. Tá? Pode falar. No caso de reforma, por exemplo, já não entraria. Tem um terreno que consta um imóvel lá, mas está deteriorado, que pode ser derrubado e usado como terreno. Isso. Tem que alterar isso. Tem que fazer a demolição pela prefeitura e fazer o projeto do terreno em construção. Tá? Se já tem um imóvel lá, a não ser que ele esteja na fase de construção. Então, o cara colocou a laje e não conseguiu, a gente tem esse término de obra para ele, desde que ele esteja aí dentro de 50% da obra pronta, ou até um pouquinho mais. Até 70%, mas a gente aí 70% eu acho que já está quase pronto, né? Mas a parte de término da obra, sim. Agora, ter um imóvel muito velho, não compensa, vai ter que demolir, entra com a demolição da prefeitura e fica o terreno limpo para fazer a construção. Eu queria aproveitar e emendar, por exemplo, lá na Praia Grande tem muita procura de pequenos construtores que querem fazer condomínio de casas, né? Então, por exemplo, ele pode comprar esse terreno com o financiamento Sim. da obra dele. Então, por exemplo, porque assim, muitas vezes eles procuram, eu quero dar uma permuta para o vendedor. Sim. Eu quero dar uma casa em troca do terreno. É o mais frequente. Ele pode comprar até o terreno financiando. Aí ele paga em dinheiro para o vendedor do terreno. Sim. A hora que assina os contratos de construção, o vendedor recebe à vista o terreno. E a exigência, no caso, para ele, que é, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso. Aí são os documentos, né? Aí são análises que a gente faz. Ele vai trazer a documentação que ele tem, se ele já tem experiência em construir, entendeu? Porque é a mesma coisa, né? A dificuldade. Se você nunca vendeu um imóvel e é a sua primeira venda, demora mais. O construtor é a mesma coisa. Se ele já tem o know-how, então é mais fácil você dar uma linha de crédito maior e que se adeque na hora, né? É que o brasileiro ele sempre acha um jeito, às vezes, de não pagar imposto. Aí ele acaba não tendo nenhum tipo de construção em nome dele. Ah, fiz o nome da minha filha, né? Então ele não serve como parâmetro para a gente saber se ele é um bom construtor ou não. Porque a gente tem no Minha Casa Minha Vida, tem o olho na qualidade. Então, quando o construtor faz alguma coisa que dá muito problema, tem muita rachadura, muito problema, infiltração, a gente bloqueia ele para venda dentro da Caixa. Ou tem reclamação, mas foram todas atendidas, né? Que a gente pega muito... a pessoa entra numa casa nova, manda colocar antena de TV. O cara sobe, quebra a telha e não fala nada, né? Aí a pessoa vem, olha, choveu, está alagando a minha casa. Aí chega lá, está a telha quebrada, porque foi culpa do construtor? Não. Né? Então, a gente também tem discernimento do que é o construtor, que, né? Lógico que ele vai lá, ele dá até uma assistência, né? Que a gente não obrigaria, né? Porque não foi culpa dele. Mas, às vezes, no bom tom, eles acabam até fazendo. Né? Eu brinco que a pessoa chega lá com aquele monte de problema na casa, e ele começa a mostrar a foto, aí você vai falando, olha, isso é por causa disso. Né? A gente tem problema aqui de... a pessoa não limpa a calçada, né? E entope com areia, o cara é de São Paulo, nunca viu a praia, né? E acaba voltando água para dentro de casa. É a maior da reclamação. Você manda o cara, olha lá na frente, o que sai na calçada. Ele limpa, acabou o vazamento. Então, são coisinhas, às vezes, pequenas, né, que a gente tem que tomar o cuidado na hora de fazer uma construção nova, né, alguma coisa que fica, e o cliente acaba ficando insatisfeito. Aí, isso foi erro do construtor? Não. Às vezes, a própria inexperiência da pessoa, né? A gente tem muito problema de... Você faz uma casa nova e o cara mora em São Paulo, ele fecha a casa e deixa 3 meses. Vai criar umidade dentro da casa, porque nós estamos na praia, né? Não abre para tomar sol, nada.
Então, a gente, às vezes, tem muita reclamação, mas coisas desse nível. Ah, aparece. Às vezes o cara fez, né? A gente tem muita movimentação de solo, a gente está dentro de uma faixa litorânea, né? Principalmente o nosso solo aqui, ele tem o aquífero ali é muito baixo, né? Então, qualquer movimentação, a prefeitura seca lá o lado de lá porque está dando enchente, acaba trincando algum imóvel do outro lado. A pessoa nem sabe o porquê trincou, né? Porque embaixo ele está cheio d'água, limpa o lençol freático para poder resolver um problema de infiltração lá, ou até a própria prefeitura, a Sabesp, né, que faz muito disso. Embaixo fica um vazio, e é onde é que ocorre algumas trincas, alguma coisa em casa, né? Então, a gente passa por todas essas fases, né? Esses períodos aí que tem que passar, e às vezes vai se aperfeiçoando, já, né, cortando antes de que aconteça, né? Ora, se fizer isso, você segue isso, né? Porque às vezes uma fissura na casa, o cliente vai lá dizendo que vai cair a casa, né? E não é assim, a gente, né, sabe que tem tem aço, né, tem cimento, tem tudo ali, não cai do dia para a noite, não. A não sei que foi feito só com areia da praia, né? Então, olha lá, a compra para os clientes que não possuem todo o capital à vista, né? Permitindo que o corretor alcance um público maior e aumente a chance de venda, né? Que é o que eu falo para você. Você vendeu só o terreno, né? Eu estou financiando o terreno lá. Inclusive, hoje eu estou assinando um que é só terreno. Aí você fala, e quando você vai construir? Ela, não, só daqui uns 5 anos. Mas por que você já não faz o terreno e a construção? Já fica com a casa pronta, né? Porque depois que a casa pronta, é até mais negócio para vocês mesmos, né? Obterem a outra venda, né? Uma segunda venda, né? Eu, às vezes, em 3, 4 anos, a mesma casa já foi vendida 3, 4 vezes. O cara veio para cá, estava em home office, teve que voltar a trabalhar, põe o imóvel à venda. Aí vem outro, compra, mudou lá para o sul, vende, né? Então, às vezes, num próprio imóvel, eu tenho 3 financiamentos. Assim, 2, 3, 4 anos. Ah, a casa é ruim? Não, não é ruim, não. Porque senão não estaria vendendo, né? Ficaria encalhada. E não. É porque ou doença, ou foi embora, né? Ou falecimento até, né? Nesse meio período, e acaba tendo vendas. Então, se o imóvel está... O terreno fica lá, criando mato, né? Pagando IPTU. Aqui ele vai ter uma renda, né? Principalmente quando vai procurar vocês. Ah, eu quero comprar só o terreno. Mas por quê? Ah, eu tenho um sonho de construir. Não, faça seu sonho agora. Vamos realizar ele de imediato. Por quê? A gente tem a linha de crédito. Vocês têm o terreno. Se você se associar com algum construtor ou uma construtora, ele vai te pagar a comissão. Você não precisa nem receber do dono do terreno. Ele próprio vai te pagar a comissão, porque ele vai pegar a obra e vai pegar a venda do terreno. Se for dele, melhor ainda, porque ele vai ter mais jogo de cintura para fazer a venda, porque ele vai ganhar na obra também, né? E talvez, eu não sei se todos têm conhecimento, ou se todos trabalham, né, com esse tipo de terreno em construção, né? Mas a linha que a gente tem aí, né? A flexibilidade e a personalização. O que que é? Eu sou solteiro, preciso de uma casa de 3 quartos? Não. Eu posso construir, fazer um projeto para casa de 2 quartos, né? Hoje, se for Minha Casa Minha Vida, ele obriga a ter 2 quartos, por causa, ele já prevê que o cara vai ter um filho, né? Ou vai ter alguém a mais na casa, ou o pai de idoso que vai morar junto, então sempre é 2 quartos, que é obrigatório. No SBPE, né, que é uma linha um pouco mais cara, pode ser até um quarto só, mas no Minha Casa Minha Vida, o mínimo para aprovar são 2 quartos. Ah, eu quero uma casa com armário embutido, com ar-condicionado. Toda a parte pode ser financiado, a parte que você vai fazer as instalações, que custam caro, né? Se você vai botar o ar-condicionado, passar o encanamento, tudo, o ar em si ele não é tão caro, né? Você paga aí R$ 1.600 e compra um ar. Mas aí você tem que comprar cano de cobre e tudo aquilo lá. Isso você pode já financiar na construção. Então, é mais uma vantagem para ele já ter a casa pronta, já deixar tudo do jeito que ele quer. Não vai precisar furar a parede de novo, fazer tudo. Ele vai construir do jeito dele, né?
E sem contar, ok, eu posso construir uma casa de 100 metros, legal. Meu dinheiro não vai dar, meu orçamento é 2.000 metros quadrados, 100 metros vai dar 200 mil. Posso fazer uma casa de 69 metros quadrados. Né? Para o Minha Casa e Minha Vida aqui, a gente consegue até, se eu der uma autorização, né, da Caixa dizendo que vai ser para o Minha Casa e Minha Vida, até 45 metros. Né? Aqui a gente tem muito problema da construção, que as pessoas constroem como um imóvel comercial para construir 45 metros. E aí, na hora da venda, o cara não pode usar o FGTS. Ele paga IOF por estar comprando o imóvel comercial, mesmo que ele vá usar para residência, né? Que é o pessoal faz aí para alugar e, no fim, às vezes, acaba vendendo, né? Então, isso tudo atrapalha o quê? Quem está comprando. E se atrapalha o comprador, o vendedor, a escala de venda dele é muito mais baixa. Então, a gente também pensa nessa parte aí de poder vender com mais rapidez os imóveis, né? Se tem financiamento, hoje em dia eu acho que, embora tenha aumentado a compra de imóvel à vista, né? Mas sempre um padrão mais alto, né? Casas de maior valor agregado, né? As de baixo valor, ou sempre através de financiamento. Tá? Então, ele customizou, começou do zero. Né? Eu quero botar 2 saídas de água. Ele vai poder escolher lá. Ah, eu morei numa casa que a minha saída de água era pequena. Ele vai fazer lá no projeto, colocar 2 saídas de água. Ah, eu quero deixar a bitola do torneiro lá de tomar banho maior. Ele vai deixar. Eu vou botar o fio que eu quero botar um chuveiro de 750. Ele também já vai construir, ele vai fazer da forma que ele quer. E financiada, né? Eu quero a minha sala gigante e a cozinha pequena. Ele vai poder fazer, né? Problema, né? Minha mulher passou 1 ano vendo aí, coitado do corretor que vendeu a casa, né? Ficou 1 ano para escolher. Uma porque tinha escada caracol, outra porque a cozinha era pequena, outra sempre tinha isso, né? Eu falava para ela assim, olha, final de semana eu vou ver, mas 1 ou 2, você escolhe o que você quer que eu vá ver, porque eu não vou ver esse monte, não, né? No fim, coitado, ele conseguiu vender para ela a casa, entendeu? Mas levou 1 ano mostrando casa, porque tudo tinha um problema. Ah, é lá do praia, o terreno é pequeno. O outro lado, tinha escada caracol, não quero escada caracol. Por quê? Quando a pessoa faz, ele faz para si, né? E aí a outra pessoa que vai comprar, às vezes não acha da forma que quer, né? As taxas são competitíveis, né? A gente financia também os 80% por ser um imóvel novo. Ele tem que dar 20%, ele não vai me dar os 20% de entrada, ele vai usar na obra. Então, os 20% que é entrada, ele pode dar lá no final da obra, que é a hora de pintar o imóvel, fazer a documentação. Então, os 80% eu vou liberar mês a mês. Ah, eu não tenho mais os 20% lá no final. Tem que terminar a obra, aí ele vai ter que correr atrás e conseguir os 20%. Mas ainda tem essa opção, ele não precisa dar os 20% de entrada. Né? Se ele for comprar um imóvel usado, de 200 mil, ele tem que dar 40 mil à vista para quem está vendendo o imóvel e eu vou financiar os 160. Aqui não. Se ele tiver que dar os 40 mil, ele pode pôr ao longo da obra. Então, ele faz uma programação, eu vou pôr aí 4 mil por mês, né? Vai chegar lá no final, a casa está pronta. Olha só o horário aí para mim não passar, que eu vou falando. Tá. Ok? Então, vamos lá. Né? A valorização. Porque quando ele compra e constrói, o custo de obra, no mínimo, é 30% mais barato. Certo? Então, se o imóvel vale lá 300 mil, ele gastou 220, 240. Então, o ganho na hora da venda é maior. O que estimula, quando está pronto, ele vender, entendeu? Porque se o senhor chegar lá e falar, olha, a casa ficou bonita, está pintadinha, quanto vale? Se ele gastou 220, 240, vai ser avaliada no mínimo por 300 mil. Então, ele já cresce o olho para vender e fala, nossa, eu fiz tão facinho, eu construí tão fácil, não tirei dinheiro do bolso, né, de imediato, ele acaba vendendo e construindo outra. Toma gosto pela coisa. Por isso é que acaba, né, a gente faz muito. Quando eu cheguei aqui em Peruíbe, ninguém fazia, né? Então, a gente trouxe o correspondente, né? Porque no interior a gente já costuma mais fazer esse tipo de
de obra, né? E aqui o pessoal preferia comprar mais pronta, né? Ah, dá trabalho, né? Às vezes talvez por não saber como funcionava né, o sistema, tem dificuldade, não. A partir do momento que os engenheiros conseguem fazer as planilhas, já tem né, conseguem ter o preenchimento, né? A primeira vez a gente apanha um pouco, né? Vai lá umas 2, 3 vezes, pode pôr aqui, qual o valor do metro quadrado, mas fez a primeira também, praticamente um copia-cola, só muda o metro quadrado, né? E o tipo do que ele vai gastar ali na construção, o tipo de material dele, tá? É investimento a longo prazo ou até a curto prazo. Se o senhor vende o terreno e a construção, né? A hora que chegar lá e a casa pronta e falar que ela vale mais do que ele gastou, é mais um argumento para vocês venderem de novo o imóvel e ganhar mais uma comissão com o próprio cliente, né? Está prontinha. Ah, eu vou morar, não, eu moro em São Paulo, e aí, quer vender? Tem alguém interessado, né? Quantas vezes a pessoa está andando, vê a casa ali terminando, vai lá perguntar, né? Eu sou curioso, eu estou sempre aí andando nas construções, né? Às vezes você para, até para o próprio corretor é ruim, que às vezes ele vem mostrar uma casa de frente pronta, aí ele vê a outra e ele entra na outra depois para ver, né? Ó, mas está vendendo? Tá, porque é uma opção a mais para o cliente, né? Até o cliente fala, não estou vendendo, mas se pagar bem eu vendo, né? E aí é onde acaba fazendo negócio. Por quê? Às vezes, como ele acabou de construir, valeria 350, mas ele viu que ele vai ganhar 70, 80, ele prefere vender por 300 e começar outra, né? Tem muita gente que começou assim e agora está ganhando dinheiro, já comprou mais terrenos aí para fazer construção, né? Então é onde começa e o individualzinho mesmo, é o carinha que está ali, que nunca teve a casinha dele, ele vai lá, constrói, ele vê pronta, vê terminada, né? Principalmente se for uma casa de baixo custo, de aí 3, 4, 5, 6 meses, né? Dependendo da construtora ou que faz, é rapidinho, né? Porque tem uma equipe já pronta que sabe como fazer, levanta e vai estar pronta para vocês venderem também, tá? Por quê? O retorno financeiro que ele tem estimula ele a isso. E é lógico, mas né, não preciso nem falar aí, vocês são craque aí no que fazem. Então, a venda sai a partir disso, tá? O acompanhamento integral do processo, né? Aí o corretor oferece, né? Pode acompanhar o cliente todo o processo, desde a escolha do terreno até a entrega do imóvel, tá? Principalmente a entrega do imóvel. Eu volto a dizer, na hora da entrega, a pessoa fica muito feliz, né? Vê aquela casa pronta, e ainda mais se você falar, hoje eu tenho uma oferta para a tua casa de 300 mil. E você viu quanto ele gastou, né? Aí ele fala, nossa, já está valendo tudo isso? Tá, olha, posso até vender. E é onde agrega mais valores para vocês aí também. Com um cliente só, você ganhar 2 vezes no mesmo imóvel. Tá? É uma chance de ouro que talvez a gente... dá um pouquinho de trabalho? Dá no começo, até você entender o processo, como que é, né? Mas o importante é o quê? É ter o cliente e ter quem construir, quem está vendendo o terreno. Porque às vezes a construtora, como eu vou pagar o terreno para quem está vendendo, né? Ela nem se importa. Você ganha a comissão do terreno e vai ganhar a comissão da parte da construção, separado também. Tá? Que é mais rápido, né? Tá? A relação de confiança, né? De fidelidade, né? Porque ele é um parceiro aí desde a compra até a construção, né? Que é legal. Você vê alguém que você indicou, né? Ele fazendo e ficando pronto, é lógico. Não é só cliente, né? É um amigo aí para a vida toda, né? Quando você faz um bom negócio, eu acho que a indicação é muito maior. A gente procura preservar os clientes porque mal o cara só fala para 10, né? O bom só fala para o amigo ou para o irmão, né? Então, é melhor a gente ter ele como amigo, né? Porque pelo menos algum negócio a mais vai sair, né? Tá? Vocês têm alguma pergunta? Desculpa, eu vou falando sem parar, esqueço talvez até me empolgue. Alguém ficou alguma dúvida aí? Maurício, que gosta de aparecer sempre com novidades aí, né? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida,
também vou estar à disposição lá, tá? Que horário que é, Pedro? Então, aproveitando só, no processo de venda do terreno, na contratação do financiamento do terreno e a construção, esse processo aí que o proprietário do terreno e tal, ele vai ser, esse terreno vai ser pago antecipadamente, como é que funciona? Não, ele vai aprovar o projeto e a gente vai fazer a vistoria. Aprovou a vistoria, vai assinar o contrato e vai liberar primeiro o terreno. Ele vai receber o processo de escritura. Sim. O mesmo que a venda de mesmo que uma venda normal. Entendeu? Vai ser a mesma coisa. A única que muda é valores de ITBI, porque o ITBI é somente sobre o terreno e não sobre a construção, e no final vai averbar o habite da casa na matrícula. Do comprador ou do construtor. Não tem nada a ver com o financiamento da casa. O que você diz? O terreno? Sim, a parte a entrada é o comprador que vai dar para ele o terreno, os 20%. O demais, o financiamento, recebe direto conosco. Normalmente, então, não vai ter ligação nenhuma direta com o financiamento que está sendo feito. Não, vai ter. Vai ser pago pelo financiamento, o terreno. Tá? Eu não vou pagar o terreno separado. Ele vai ter a aprovação de todo o crédito, tanto do terreno como do imóvel a ser construído. Assinou, eu vou pagar o terreno. Esse processo tem mais ou menos qual prazo? Eu acho que hoje o único empecilho é a prefeitura que está demorando para fazer a aprovação do projeto. Fora isso, até no meio do ano, a gente podia fazer sem o projeto aprovado. Só que aí começava a liberar o dinheiro para construir a casa, acabava atrasando. Por quê? A prefeitura demorava para entregar, então inverteu-se. Pode mudar de novo? Pode. Né? Parece que aqui a prefeitura está se adequando, está entrando online, né? Você faz o pedido online, entra lá e vai ficando uma fila eletrônica. Eu acho que a hora que eles pegar um pouquinho mais de... É coisa rápida, por quê? Quando a gente não precisava do projeto aprovado, né? É coisa de 20 dias você está com tudo pronto, já assinado, como se fosse um imóvel normal. Agora, a única coisa que está se a prefeitura faz rápido, né? Eu, lá para o interior, né, assinei muitas casas assim, lá em registro, né? Lá era bem mais rápido a prefeitura. Não sei, né, às vezes é o tipo de trabalho, ou a demanda que é maior, ou talvez as próprias leis, né, do município. Mas ele aprovou agora, vai rapidinho. O SBPE não precisa nem estar com o projeto aprovado. Tá? O SBPE ainda mantém, a gente aguarda sair da prefeitura. Então, pode atrasar o quê? A obra, não o pagamento do terreno. Que aí eu só vou liberar quando chegar o projeto aprovado. Então, assinou, foi para cartório, voltou, paguei o terreno. Nesse período todo, ele pode estar fazendo na prefeitura a aprovação do projeto. Tá? Uma vez aprovado, não pode pode ter uma alteração no projeto, pouquinha coisa. Não pode ter o tamanho, a metragem. Começou a metragem, tem que ir até o final, senão tem que mudar tudo. Pois não. Para liberar? Para liberar o valor, vai ir com as fases. Isso. O engenheiro vai fazer a fase. Se ele colocar lá que vai ser só fazer a casinha de ferramenta, terraplanar, os projetos, é o que ele vai escolher. É 10%, a gente vai liberar os 10%. Não, eu preciso de 20% porque eu vou acelerar a obra. Então, ele vai colocar lá. O que ele colocar, a gente segue. O que ele adiantar, também a gente segue. Executar para receber. Não tem. Isso. Por isso que o construtor ele faz com o terreno dele, porque o capital que volta para ele já é a venda do terreno. Então, a venda do terreno ele já começa. Para a pessoa normal, o que é? Os 20% que ele põe ali na obra no começo, que é levantar as paredes. Ou, né, aqui já é um pouco maior, mas lá em registro mesmo,
o material de construção, eu dava uma declaração que ele ia construir, ele abria um crédito lá. Então, todo dia, quando eu tinha liberação, o construtor pagava o material de construção lá, né? Já era combinado, né? Então, o processo na prefeitura de projeto é 30 a 40 dias. Então, todo esse processo a gente vai levar uns 2 meses. não, o processo começou comigo, em 20 dias vai estar pronto. Apresentou o projeto, os 40 dias. Sim. Agora, se for casas maiores, que chama Não É Minha Casa Minha Vida, aí você já pode só apresentar o projeto, enquanto ele está averbando lá na prefeitura, tá? Não, ele já emite lá junto, né, o alvará, mas ainda não está aprovado o projeto, porque o alvará eles liberam, né? Ah, não, desculpa. Eles vão entregar o alvará junto com coisa. Mas aí a gente já faz o pedido para o engenheiro que vai ser aguardado o alvará e o projeto, tá? Para poder adiantar, pagar o terreno e ele já começar a fazer alguma coisa lá, né? Que às vezes tem que fazer fundação, que demora um pouco mais, a terraplanagem, ou encher o terreno e aguardar, né, o solo assentar, né? Então, mas todas as fases sempre há um jeito de se fazer, né? E até a própria liberação, se está adiantada a obra, a gente pede 2 medições no mês, não há problema nenhum. Adiantar não tem problema, tá? E também aqui, né, até os materiais de construção, a gente faz muita parceria aí com... Lógico, aqui como o pessoal tem para ir comprar em São Paulo, às vezes acaba subindo para São Paulo. Mas o que usa aqui, pelo menos o grosso, eles abrem até um crédito sabendo que todo mês vai ter liberação, né? Então... Isso que ela perguntou, da questão de ter que ter o reembolso. No SBPE é interessante quando se tem assim. aprovado, é a antecipação que você começa a trabalhar no recurso da Caixa. E aí você não precisa ficar esperando. Isso. A gente tem uma antecipação de 20% do valor para a obra, para começar o arranque da obra, no SBPE, tá? O Minha Casa Minha Vida, não. Mas, se já tiver adiantado alguma coisa, a gente consegue também fazer alguma liberação antecipada. Mas no SBPE, que é uma linha de crédito para os valores acima do Minha Casa Minha Vida, né, ou para quem tem uma renda maior, embora a casa talvez seja o mesmo valor de uma Casa Minha Vida, mas ele não vai ter o recurso Minha Casa Minha Vida, porque ele ganha aí 10, 15 mil reais, então ele vai ter a linha de crédito normal. Então, neste caso, ele tem 20% para começar a obra, porque é uma obra mais cara, né? Então, ele vai ter que ter um arranque, e a gente também tem, isso é bem lembrado aí, que tem, tá? Na hora que for liberar, tá? Aí tem o projeto, a gente já libera os 20%, porque aí ele já tem que começar a obra, né? Principalmente o pessoal aí aqui tem chuva, né? Então se programa dentro de uma data, né? Para não atrasar muito a obra da... Tá? Mais alguém? Mais algum? Pois não. Financiamento de terreno, por exemplo, eu sei que é o mesmo município, mas tem áreas que são diferenciadas. Guaraú, por exemplo, tem a área de pré-amar e a área que não é pré-amar. Pré-amar não se pode construir. Sim. A área que está fora da pré-amar pode construir mediante o licenciamento ambiental. Há Sim. possibilidade de financiamento do terreno sem o licenciamento ambiental ou só com o licenciamento ambiental? Isso vai ter que estar constando na matrícula. Se consta, a gente tem muito problema onde? No Parque Dávila. Porque fez o loteamento e não deixou uma área de preservação. Então, todos os terrenos vêm com um ônus na matrícula de 15,20 de preservação. O que ele tem que ter? Ou alguma árvore, geruva, né? Essas árvores nativas, né? Então, quando a gente vai fazer a vistoria, tem que ter o laudo do ambiental, do engenheiro ambiental. Custa uns R$800 o laudo, ele faz um laudo atestando que tem a metragem necessária. Eu creio que no Guaraú deve ser a mesma coisa, ele deve constar na matrícula. É que lá o licenciamento ambiental prevê a utilização apenas de 30% do terreno, que são padrão de 500 metros, e preservação de 70%. Nossa. Mesmo assim, precisa comprar uma área ao dobro do que vai ser desmatado fora para oferecer para o Estado como compensação. A minha pergunta é, há possibilidade de fazer financiamento do terreno? Sim, desde que o laudo ambiental está cumprido, não tem ônus, pode ser feito. Agora não pode, como diz o caipira lá, no peito não dá, mas se tem... a gente teve muito problema no começo no Parque Dávila. Como resolver esses 15,2?
Então, aí a gente descobriu que não era tão caro fazer o laudo ambiental. Ele vai lá, planta as árvores, planta a grama naquele 15,20 e dá um laudo. Ó, o laudo está ok, né, para poder financiar. Ah, tá. Não, aí não dá, tem que estar regular, né? Porque ele é a garantia do bem. Isso, porque senão quem vai vender já tem que estar com ele, né? Foi uma pena, igual o Parque Dávila ali, para ele fazer mais terrenos, eu creio que foi isso. Ele deixou na matrícula do imóvel. Cada lote tem que ter uma área de 15,20. Depois que financiou, a gente sabe que, né, o que ocorre, mas pelo menos na hora do financiamento, ele tem que estar com os 15,20 atestado que foi feito o laudo ambiental, que está tudo ok, porque o engenheiro da Caixa vai lá tirar uma foto, né? Então, o laudo ambiental, ele vai lá, prepara a área média, né? Se tem os 15,20 lá pronto, com grama, e libera o terreno, tá? A gente apanhou um pouco quando pegou do Parque Dávila, porque aquele ônus que constava da matrícula tinha que ser satisfeito. E a gente não sabia como fazer, né? Mas aí no fim era uma coisa muito simples, né? A gente pegou um engenheiro ambiental aí, ele falou, não, eu faço o laudo. Aí foi um atrás do outro, tanto é que acho que hoje não tem mais para vender lá no Parque Dávila, né? A gente já financiou tudo, porque ele dava lá por 800, eram uns 800 a 1.200, dependia da quantidade de serviço que tinha, né? Então ele fazia o laudo, a gente anexava o laudo no financiamento, ou no terreno em construção, ou na construção em terreno próprio, e pronto. No começo deu até um pouco de briga, deu um pouco porque cada um lá em cima, a hora que ia liberar, entendia que não estava satisfeito o ônus. Mas como a gente tem a parte jurídica, a gente abriu uma demanda jurídica, eles falavam que se o ônus estava satisfeito, que é o ônus da matrícula, que não haveria nenhum problema. Então, a partir daí, a gente conseguiu deslanchar as vendas lá no Parque Dávila. Não sei por que fizeram isso, acho que e a prefeitura aprovou, né? O correto é o quê? Você deixar uma área remanescente de... O Parque Dávila ali ficou 5 a 6 anos parado. Então. Houve um acordo, Pra... porque o loteamento exatamente antigo não tinha sido feito dentro das condições agora atuais, né? Sim. Então ficamos 5, 6 anos, eu tenho imóvel lá. Aham. Passei por isso, já vendi imóvel vários. E quando, a partir de 5, 6 anos, começaram a se emitir as escrituras lá. Até então, Sim. devido ao acordo. E com esse ônus de 15,20% em cada matrícula. Sim. E o que foi resolvido na Caixa nesse período? Que faria o ônus que a Caixa teve um período que não financiou nada. Sim. Exatamente por causa disso. Foi isso aí mesmo. O engenheiro ambiental ia lá, plantava, pegava a área na construção, já não poderia, mais ou menos dentro dessa condição de 15,20%, Sim. plantava algumas plantinhas nativas, que era obrigatória. Sim, obrigatório. Sim. E fazia o laudo. Deslanchou os financiamentos. As vendas lá, você vê, né? Para tudo tem uma solução, precisa ter boa vontade e tentar achar os caminhos, né? Você mandou de 5 a 6 anos. É. Para quem corretores mais antigos vão lembrar disso. Tá. Da vida lá ficou parado. E depois que a gente começou a financiar também, zerou as vendas lá, né? Porque a gente fazia, né, muitos financiamentos lá, um atrás do outro ali no Parque Dávila, foi o começo né? Descobriu como fazia, né? Eu acho que até a gente vê muitas áreas, eu trouxe até um cliente para comprar, para construir, mas o desmembramento aqui as pessoas têm um pouco de dificuldade, não querem fazer, querem vender áreas inteiras, né? E se fizesse um loteamento aqui, eu vou te falar, lá em Registro saiu acho que 8 loteamentos da época que ficou lá, que a gente começou a financiar muito. Aí as pessoas viram que, né, então, um começou o loteamento, outro começou. Hoje, ao contrário, não baixou o valor do terreno, aumentou. Porque todo mundo quer, por causa da facilidade, tem o financiamento, né? Então, expandiu. Lá não dá nem para dimensionar, porque é o contrário da cidade, né? Aqui é lá na entrada, né? Como se construísse toda aquela parte lá da Vila Erminda lá para frente, né? Já atravessando a pista lá. Então lá começou e só cresce, só cresce. E imóveis
com um padrãozinho muito bom, mas muito bom mesmo. O pessoal constrói lá, né, que a maioria é empregado, é funcionário público, né? Então tem uma construção muito boa lá. E sai mas muito loteamento. E loteamento já vende com vendas prontas antes de entregar. Por quê? O cara quer comprar, para a hora que tiver regularizado, ele ganhar um dinheiro em cima, né? Então, se ele pagou 50 mil, na hora que tiver regularizado, ele vai vender por 100, né? E quem está fazendo o loteamento, até o custo é muito alto de um loteamento, né? Então, ele sempre tira uma área lá, uns 100, 200 lotes e vende bem abaixo do custo para bancar essa, né? Pegar lá 100 terrenos a 30 mil, ele faz, né, 3 milhões lá e faz toda a parte de rua, né, colocar iluminação para poder aprovar o loteamento. Então, quem tem essa expertise ganha muito dinheiro, né, que acaba comprando lá. Lógico, vai ter que aguardar, né? Nenhum dinheiro rende se tirar antes dos 30 dias. Então, ali também, enquanto não estiver pronto com documentação, né, e lá vende, viu? Não para as vendas e não para loteamento também não. Você vê, 2014 para cá, saiu 8 loteamentos numa cidade, é muito loteamento. E não saiu mais porque a Épico lá, ela tem uma área muito grande que ia lotear e ela parou, que ela começou a investir fora em outro estado. Mas quando saiu dela também vai ter muita área lá. E vende, entendeu? Não, você não vê parado, tanto é que é canteiro de obra, né? Lá a gente deu, quando eu estava lá, a gente deu acho que 30 milhões para fazer asfalto. Então toda aquela área que quando loteou, cresceu muito, porque dentro do financiamento começou a entrar o asfalto. E a hora que asfalta, a valorização é muito grande, né? As ruas ficam, né, mais bonitas, o comércio começa, né, a agregar comércio. Tanto é que lá em Registro do outro lado já tem posto de gasolina, lotérica, 2, 3 supermercados, 8, 10 pizzarias boas, né, para atender a demanda que está crescendo. E é o que a gente também precisa aqui, né? Dar uma aumentada na demanda, e quanto mais demanda, mais gente vem, mais vende, né? Eu até achei engraçado, tem uma senhora que ela me liga toda vez, ela comprou uma casa lá que o cara estava construindo, é bem longe, lá no Caraguava, né? E ela agora comprou para uma filha dela, e ela me liga toda semana, se não tem outra lá, para ela comprar mais uma, né? Porque o cara começou a construir e foi embora, então ele vendeu só a parte que ele gastou, né? Então eu falei para ela, olha, essa molezinha que a senhora pegou vai ser difícil, mas sempre tem, eu falei, sempre tem um maluco que joga dinheiro fora. Eu falei, mas... E ela está toda semana, não saiu, aquela casinha lá que o cara está terminando, não vai vender? Eu falei, ó, deixa regularizar, se regularizar e vender, eu aviso a senhora. Você vê, ela lá de São Paulo, vem poucas vezes aqui, já quer comprar a segunda. E paga direitinho, uma pessoa que... ela liga, olha, eu não recebi a cobrança, eu estou olhando aqui, não deixa atrasar um dia, né? Então, é até bom você ter um cliente dessa forma, né? Tá? Aí, se vocês estiverem ok, gente, se precisar de alguma coisa, eu estou lá na agência também. Ficou, olha, eu tenho alguma ideia, vai lá, a gente discute, né? O máximo que você vai fazer é perder um tempinho e pode tomar uma água e um café lá comigo. O resto, a gente vai ter, tá? Um pedido do Maurício também a respeito do leilão de imóveis, né, do credenciamento, né? Todo mundo sabe que a Caixa credencia os corretores para fazer a venda dos imóveis retomados, ok? Certo? Aí, a maneira que tem que se fazer o credenciamento, tá? Primeiro, tem que abrir o credenciamento, tá? A Caixa não deixa lá em aberto, eu quero me credenciar, entra lá e credencia. Ela abre uma fase, né, como ela contrata engenheiro, são várias coisas, ela abre um período. Então tem que estar sempre ali olhando, a hora que abrir você se inscreve, tá? Então, aqui a gente tem requisitos, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. Se você tem uma empresa, tem que estar tudo regular, né? A de vocês, a imobiliária, né? E a qualificação técnica, né? Que é o Cresce aí, que bate o martelo e fala, olha, pode fazer, para o bem e para o mal, né? Também se estiver ruim, ela também manda fechar, não é isso? Deve ser mais ou menos isso, né? É uma delegacia, né? E
realizar o cadastro do site, tá? O site é www.licitacoins, né? Não tem o C cedilha, nem o C cedilha, nem o tio, .caixa.gov.br. Tá? Se estiver aberto, tá? Vai enviar tudo pelo site, a documentação, né? Probatória, o que ela pedir, ou você pode ser o quê? O corretor que tem a imobiliária na pessoa física também é aceito, tá? Ah, eu preciso ter o CNPJ, não. Né? A gente sabe que o corretor ele pode se credenciar também. É fácil a venda? É um leilão, né? Sempre tem os dois lados, né? Às vezes o cara, um arruma encrenca ali ou fica segurando o lance, acontece, mas a comissão a Caixa que paga, nesse caso, viu, Maurício? Nesse caso aí a Caixa que vai pagar a comissão. Que até então era só pessoa jurídica, né? Sim. Pessoa física também, desde que ele seja corretor credenciado, né? Que ele tenha toda a documentação. Sim. É que hoje a forma de trabalho está mudando, né? E todo mundo tem que se adaptar, né? Todo mundo trabalha em parceria, um tem a porta aberta, outro não tem, outro tem só o site virtual, né? Então, infelizmente a gente retoma, ou felizmente a gente retoma pouco, né? Não, vai ter a região que você vai escolher. Se você atua, né? Que nem aqui, pega aqui, né? Itanhaém, atende aqui, atende Praia Grande, né? A maior retomada de imóveis é Praia Grande, né? Pelo tamanho também que é de financiamento. Aqui a gente retoma, mas olha, eu vou te falar para você, esse ano, se teve 3 imóveis retomados, foi muito. E ainda um não é nem aqui, é lá em Campos de Jordão. Aqui é muito pouco, pessoal. É que também a gente procura que a pessoa pague, né? A gente não tem intenção nenhuma. A gente vende dinheiro, não vende casa, né? E então a gente quer o dinheiro de volta. Se puder parcelar, né? É que às vezes a pessoa foge, né? Na hora que ela está devendo é a hora dela vir procurar a gente. E ao contrário, você liga, ela fica brava com a gente, porque está ligando, né? Não, mas você vai perder a casa. Não, vem, a gente tenta fazer algum acordo ou jogar para o final e continuar pagando normal, né? Lógico, tudo tem um certo limite, né? Que às vezes a pessoa só quer fazer isso e não quer pagar nada, né? Então não dá. Mas se a pessoa perdeu o emprego, a gente pode ficar 6 meses sem... Ela liga no 0800, né? Demonstra lá que ela perdeu o emprego, ela pode ficar 6 meses sem pagar o imóvel. Então vai jogar lá para o final e ela vai continuar pagando daqui a 6 meses. Dependendo do caso, até 12 meses. Está difícil aprovar 12 meses, porque aí o cara se perde, né? Um ano, né? Ou ele fica esses 6 meses, enquanto isso ele pode vender o imóvel, né? Você pega muitos imóveis e a pessoa vem lá desesperada. Quando você olha, o imóvel vale 300, 400 mil, ela deve 100 mil. Né? Então a gente aconselha, procura um corretor, troca o imóvel num imóvel menor, quitado, né? E quita a outra parte. O cara pode financiar e liquidar o contrato que está aí com a gente, mesmo no terreno em construção, viu, pessoal? Ah, ele construiu, terminou, né? A gente vai ter a fase de obra, ela 6, 7, dependendo do tamanho, até 24 meses de obra, né? Terminou a fase de obra e começa a fase de financiamento, né? Ele trouxe a documentação que a casa está ok, pagou a primeira, ele quer vender, financiado para outra pessoa, a gente liquida o nosso financiamento e passa o financiamento para a nova pessoa que vai comprar, tá? Ah, não dá. Dá, tudo tem jeito, né? Vai depender do quê? A pessoa querer e vocês também têm o conhecimento para poder fazer isso para o cliente, né? Ah, está muito enrolado. Não, a gente até prefere, às vezes, uma venda, né? Que vocês ganhem outra comissão e a gente faça outro financiamento, do que ficar ligando para uma pessoa que talvez ela própria não vê que não tem mais condições, ou perdeu muito, ou, né? Está com doença. Eu peguei um cliente que ele já estava há 2 anos no INSS e não conseguia se aposentar. E não podia trabalhar. Aí ele vai receber? Vai, mas quando? Até lá ele já perdeu o imóvel, né? Então a gente sempre aconselha, vai num corretor, vai numa imobiliária, venda o imóvel. Porque você deu lá a tua entrada, você já pagou... A gente pagou 10 anos, entendeu? A gente não quer ficar com o imóvel dele, não, quer que ele venda e
né, continue com algum dinheiro ou compre outro imóvel, até às vezes uma permuta por um imóvel aí de valor mais baixo, né, acaba agregando os dois lados, né? Então a gente sempre procura ajudar tantas partes do corretores aí, né? O Maurício de vez em quando vai lá, precisa urgente da liberação, que já vendeu a casa para outro, né? Mas vamos, a gente libera, não tem problema não. O que é parte nossa ali, a gente tenta agilizar, entendeu? A gente sabe que a vida é corrida, vocês dependem às vezes de uma venda, depende de uma baixa para vender para o outro, né? A gente não está ali para atrapalhar a vida de ninguém, não. A gente quer que vocês ganhem dinheiro, né? Porque é o que movimenta aí, né? Tá? E acompanhar os editais lá no site, porque ele abre, né? É um banco público, qualquer coisa que vai fazer tem que abrir uma licitação. Vai pegar os corretores ou autônomos ou as imobiliárias, né? No começo, às vezes, é um pouquinho complicado de entender, né? Mas agora, como o leilão é tudo online, né, o próprio cliente já escolhe quem ele quer ser o corretor. Vai abrir todos os corretores. Então, vai estar lá o nome do Maurício, né, do Marcos, do João. Ele, não, quem me falou que a casa está à venda é o Maurício. Ele vai clicar no nome do Maurício, já vai aparecer a inscrição dele lá. Então, a partir do momento que ele escolheu ele, mesmo se o Maurício não participou lá, né? Lógico que ele vai participar, porque o cara vai querer tirar uma dúvida, eu preciso ir no cartório, né? Porque é praticamente uma venda, né? A comissão você vai ganhar. E ele já está apto a receber a comissão se ele efetivar a compra. Tá? A gente vendeu aí recentemente aí um predinho ali, foi 1 milhão e pouco, 1.180.000, né? E foi uma briga brava, entendeu? Começou com 111 mil, acabou em 1.180.000. E eu perguntei, hoje o homem estava lá, né, que comprou, só o aluguel parece que dá 20 mil ali, entre parte comercial, apartamento, tudo. Então, para ele, disse que foi um excelente negócio. A avaliação do imóvel era 2 milhões. Ele pagou 1.180.000. E a Caixa dá o quê? Tudo quitado. Se tiver água, luz, IPTU, entendeu? Você não paga nada. Pode ter 10 anos de IPTU atrasado. Ele vendeu, ele vai te entregar quitada a Caixa. Não importa. Condomínio, a mesma coisa. Ela tem que quitar tudo. Mesmo se o valor do condomínio estiver maior do que ela vendeu, ela vai quitar e vai te entregar quitado. Lógico, a partir do momento que você tomou posse, pagou, daí diante é teu. Mas até aquela data, né, como a gente faz as transações aí, né, o IPTU pagou até o mês 6. Ó, o mês 6 em diante é teu, paguei até hoje, né? Está aqui a sua chave e está o carnezinho do IPTU aí para você continuar a caminhada, né? A não ser alguns que pagam, né, integral no começo do ano para ter desconto. Mas a maioria é assim, a Caixa é a mesma coisa. Se até aquele dia tiver alguma coisa para trás do imóvel, né, ele vai orientar o corretor a tirar a dívida e mandar lá para o nosso site, né? E a Caixa não vai mandar o dinheiro, mas ela vai quitar o boleto ou o IPTU que tiver, ou o condomínio, e vai dar a casa, o imóvel pronto para ele ou reformar ou usar, depende do estado de conservação. Tá? Alguns imóveis vai ter a dificuldade de não poder entrar, né? A maioria, às vezes, se o corretor é bom, vai lá, ele deixa entrar e mostrar o imóvel, né? Mas a maioria, né, ele já está perdendo o imóvel, então para ele não é vantagem, quanto mais ele não deixar você entrar, é melhor. Então, mas tem foto aérea, né? Nossos engenheiros vão lá dar uma avaliada, ver se, pelo menos por fora, se ele não deixar entrar, né? Embora o imóvel seja da Caixa, ele obrigaria, né, teria obrigação de abrir para a gente verificar, mas a gente sabe que na prática não funciona assim, né? Às vezes a briga é muito grande, então não compensa. Mas a gente vai lá, né, o engenheiro faz uma avaliação com drone para ver se está muito detonado, se precisa de reforma, para cair o preço, né, para vender pelo preço justo também, né? Não dá de graça, mas também não cobrar e depois a pessoa gastar mais do que ela poderia ter comprado um imóvel normal, né? É igual um carro de leilão quando você compra, né? Se não funcionou, alguns leilão deixam funcionar, outros não. Aí, você pegar com o motor fundido, não tem devolução. E a casa, a mesma coisa. Agora eu vi que o banheiro está todo quebrado, vai ter que reformar, né? Então, pode ser que
o imóvel, dependendo do que você gasta, ainda, né, às vezes você está pagando metade do valor do imóvel, né? Então, para você ver esse caso, 1 milhão e 100 para 2 milhões é 800, 900 mil de diferença, né, do que ele compraria no mercado aí. Então, também é vantagem, né? Não vejo o porquê de não ter a venda, né? Tá? Mas sempre vai ter isso. Hoje, o leilão online, antigamente a gente fazia na agência, era no grito ali. Imóvel na rua tal, com quantos metros. Agora lá o cara pode ver, tem as fotos, pode ir lá passar na frente, né? Tem o endereço, tem a matrícula, se ele quiser tirar no cartório lá e dar uma olhada, a matrícula atual, se tem algum BO, mas a Caixa não vai vender, que se tiver BO ela devolve o dinheiro, e, né? Normalmente está tudo regular, está em posse dela, está em nome dela, está na... Pode falar mais. No caso do leilão, o imóvel estando ocupado, o imóvel é arrematado. Sim. Mas ele continua ocupado. Esse custo judicial aí do comprador. Sim. Mas isso agora é só no fórum, né? Você leva lá, apresenta para tomar a posse, vem o documento de posse, né? Você leva no fórum, ele notifica o oficial de justiça, né? Dá o prazo para a pessoa sair, se não sair, o oficial de justiça leva a polícia para tirar, né? Infelizmente. Do cliente. Que ele pode cobrar da pessoa que está lá. E o aluguel também, né? Demorar 3, 4, 5 meses para retomar o imóvel. Mas a maioria aqui, principalmente os que foi retomado, as pessoas saíram de boa mesmo. Entendeu? Já, ó, tal data, deixa até a chave em alguma imobiliária lá. Quer vender, está aí a chave, né? Então, às vezes, tem até dificuldade de achar a chave. Deixou com fulano, né? Você nem sabe quem é, ele deixou a chave, mas está desocupado o imóvel, entendeu? Às vezes tem que trocar o miolo da fechadura, porque não acha com quem está a chave. Mas a maioria, né, principalmente aqui, sabe quem estava, onde está, né? Então, né, Praia Grande, São Paulo já tem mais dificuldade, né? Mas também a pessoa sabe mais da obrigação, né? Porque isso pode gerar contra ele mesmo, né? Quanto mais dificuldade ele gerar, né? A gente tem casos aí que a pessoa ficou 1 ano. A pessoa colocou advogado, ela teve que pagar o advogado e o aluguel de 1 ano. O imóvel não era dela, ela não podia estar lá. Perdeu na justiça e teve que pagar, não teve acordo. E ficou sem o imóvel, né? Por isso que eu falo, não é isso que a gente quer, mas, infelizmente, deu todas as medidas possíveis para a pessoa e ela não quer pagar, né? E é até uma pena, porque quando a gente retoma que a pessoa cai em si, aí ela vem, né? Chega lá, mas e se eu pagar agora? Eu não posso, não, já transferiu, já está em leilão o imóvel, não tem mais como a gente retomar, né? Até alguns casos, dependendo, né, que a pessoa não recebeu a notificação do cartório, pode até reverter, mas é muito raro. Dificilmente reverte, porque faz todas as fases, né? Cartório, notificação, edital, até esgotar tudo para poder ir para leilão. Por isso que às vezes demora um pouco. Hoje está bem mais rápido, porque como não é mais hipoteca, é alienação fiduciária, 3, 4 não pagou, a Caixa recolhe o ITBI em nome dela, passa a verba no cartório, o cartório notifica e depois vem a notificação de leilão, por e-mail, né, todos onde localizar, não é obrigatório presencial mais. Então, notifica e retoma o imóvel e a vida segue, né? Tá ok? Alguém tem alguma dúvida aí desse último item aí? Quer falar um pouco do consórcio? Tá? A gente vai entrar na parte de consórcio, que talvez tem muitos itens que algum de vocês desconhece, que pode ser usado, né? Não estou falando porque eu trabalho na Caixa, como eu falei, eu já trabalhei em outros bancos particulares, né? Mas o que ocorre? Você vê, só vou dar uma introdução do quê? Na parte de pagamento. Quando você compra uma cota de consórcio muito baixa, né, o perigo da inadimplência é alto. E na Caixa a gente não tem inadimplência. Então, a gente começa a ter lances e sorteios muito mais do que a média. Tá? Mas vou pedir para a Rosana falar um pouco. Bom, pessoal, boa noite. Nós trouxemos essa alternativa que também é para alavancar os negócios de vocês,
porque às vezes vocês pegam algumas situações em que o cliente não consegue financiar ou esbarra em alguma questão. Aqui é uma alternativa para aumentar as possibilidades de venda de vocês e também para que vocês mantenham um contato mais de longo prazo com o cliente, né? Porque aqui, na verdade, a gente está antecipando uma compra, a gente está programando uma compra para o cliente. Então, às vezes, o cliente ele acabou de adquirir um imóvel e aí ele já compartilha com vocês de que gostaria de um imóvel maior ou que já tem um planejamento de aumentar a família, alguma coisa. Então, vocês já conseguem ali fidelizar o cliente através de um produto, né, financeiro, e também é um produto que permite que o cliente faça uma alavancagem patrimonial. Então, muitas vezes o cliente precisa levantar um recurso ali, ele já tem um imóvel. Outra solução que a gente nem trouxe também, que a gente tem como se fosse a hipoteca americana, né, o home equity, que é o cliente financia próprio, dando o imóvel como garantia. Mas o consórcio para vocês é uma ferramenta de venda interessante, porque principalmente fideliza o cliente. Então, você pega um filão ali que você já está antecipando uma venda que vai acontecer. Na verdade, não está antecipando a venda, mas você já está fidelizando o cliente para quando ele estiver se programando ou para comprar ou para trocar o imóvel, você já está ali junto com ele e garante, né, ali uma venda futura, né? Então, ele é uma forma de compra programada, onde o cliente acessa um fundo comum e possibilita a compra através da contemplação da carta de crédito, né? Então, o cliente ele consegue ser contemplado através de um grupo de consórcio ou por sorteio, que é a melhor alternativa, né, onde ele não precisa ter nenhum tipo de desembolso, ou através de lance, né? Então, no caso de imóvel, ele pode usar o FGTS, né, para dar um lance. Então, funciona muito bem, geralmente também porque os lances num consórcio imobiliário eles são altos, né? Eles são ali, ultrapassam os 50%. Então, o cliente precisa estar ali capitalizado para que ele consiga contemplar a carta no momento que ele gostaria, né? Quando o cliente não tem pressa, aí ele espera o sorteio. Muitos são sorteados, né, no comecinho, que é o melhor cenário, né? Vocês sabem por que os lances são altos? A gente às vezes não faz as contas. Hoje o mercado está muito acirrado. Então, o que ele faz? Se ele precisa comprar um imóvel de 300 mil, ele compra uma carta de 600. E já dá um lance de 50%, entendeu? 60%, né? Uma parte em dinheiro, uma parte em carta, e é contemplado o consórcio. Aí ele volta a pagar a parcela menor, né? Dentro dos 300 mil, vamos supor, se ele tirou a carta de crédito, e é a maneira de ser contemplado mais rápido. Vou ser contemplado rápido? Não sei, vai depender da quantidade de pessoas que estão fazendo isso, né? Mas a maioria hoje age dessa forma para ter o consórcio como uma forma mais rápida de adquirir também o bem. Toda vez que ele faz o lance e é contemplado na carta, essa carta de consórcio começa a ser remunerada através de um fundo que chama Soberano. E esse fundo, para você ter uma ideia, para conseguir aplicar nele, você tem que ter no mínimo 5 milhões para aplicar. Então a remuneração dele é muito boa. Então, a partir do momento que ele é contemplado, ele já começa a ter um aumento do patrimônio dele. Tá bom? Ele não precisa ter a urgência para utilizar a carta, né? Às vezes ele contempla, não tem um imóvel ali no radar, ou quer pensar melhor, e aí essa carta ela vai sendo remunerada num fundo, né, conservador, mas que vai garantir ali o poder de compra daquela carta de consórcio, né? E aí é super importante contar com uma instituição sólida, né, porque o grupo é organizado através da instituição financeira, que tem que garantir que, né, quando a pessoa for contemplada, a carta vai estar ali
disponível. Então, é uma forma inteligente de utilizar o recurso de terceiros, né, para fazer a compra, né? Então, às vezes, a pessoa não tem ali, não está capitalizado o suficiente, ele acessa o grupo, né? E aí tem ali, né, a questão da contemplação por sorteio ou por lance, mas ele utiliza o capital de terceiro para fazer uma compra ali sem juros, tá? Que é o principal, principalmente porque a gente vive num país onde a taxa de juros é alta, né? A gente vive num mundo de juros compostos, então, quando a gente tira essa variável da equação, acaba sendo bastante vantajoso para o cliente que não tem urgência, né? Os clientes que têm urgência e não têm capital acabam pagando um custo, né, que é elevado, que são os juros, né? Mas cada um tem uma realidade diferente. Como eu comentei com vocês, existem duas possibilidades de contemplação, né? Por sorteio, que é o melhor cenário, e por lance. O bom é que existe a possibilidade de você fazer uma carta maior, porque você pode utilizar até 50% da carta de crédito para dar o lance, né, que a gente chama de lance embutido. Então, se eu quero comprar um imóvel de 300, eu faço uma carta maior, utilizo até 50% dessa carta para dar o lance, que é como se fosse eu tirando dinheiro do bolso, né, e aí eu fico com o saldo, né, e vou pagando as parcelas com relação ao saldo que ficou, né. Então, como o percentual de lance embutido é alto, isso também amplia a possibilidade de contemplação. Então, o cliente pode fazer uma engenharia ali onde ele usa o lance embutido e usa o FGTS, por exemplo, consegue dar um lance interessante e aumentar as chances de contemplação no prazo que ele precisa para adquirir o imóvel, tá? Outra coisa é que para vocês é uma vantagem porque amplia o leque de clientes. Então, muitos corretores eles não trabalham nichados, né? Eles têm um leque amplo de clientes que atendem. Então, vocês conseguem atender até o alta renda. Às vezes a gente tem um paradigma de que a pessoa que é alta renda, que compra imóveis de alto valor, de alto padrão, não vai utilizar consórcio, porque o cara tem o recurso, mas às vezes ele consegue, através do consórcio, ele não precisa descapitalizar, né? Às vezes ele tem ali a carteira de investimento dele montada, utiliza recursos de terceiros para acessar o valor, né, ele não se descapitaliza e consegue contemplar, principalmente porque, como ele tem recurso, ele tem mais flexibilidade para dar o lance e contemplar no momento que ele quer, né? Então, consórcio não é só para clientes com renda um pouco mais baixa. Clientes com rendas altas também utilizam o consórcio como alavancagem patrimonial, e é uma forma muito inteligente de alavancar patrimônio, tá? E a flexibilidade também, porque a carta ela pode ser utilizada para comprar imóveis novos, comprar imóveis usados, terrenos, utilizar a carta para fazer a construção, né? Então, amplia também bastante as possibilidades aí para aquelas pessoas que não querem pagar juros e que conseguem se programar, né, para fazer a compra ou a troca do imóvel. E aqui é uma coisa que a gente pontua bastante, porque é uma coisa que a gente precisa gerenciar, a rapidez com que o cliente quer contemplar a carta, né? A ansiedade dele. Então, às vezes, ele fala, eu vou conseguir contemplar em 6 meses, quando é que eu consigo contemplar, né? Então, a gente já gerencia a ansiedade dele, a expectativa, né? Falando que, olha, o ideal, o consórcio é para quem não tem pressa, né? Porque a gente precisa estudar o grupo, ver qual que é a média de lance. Às vezes a pessoa tem pressa, não tem o recurso, né, e quer contemplar rápido. Então, não é esse instrumento que seria o ideal, né? Quem tem pressa, não tem recurso, precisa financiar e precisa pagar o custo disso. Para quem tem um pouco mais de flexibilidade com relação ao tempo, consegue utilizar o consórcio, porque, né, diminui o custo e consegue ali utilizar capital de terceiro para aquisição, sem precisar juntar o dinheiro todo ou se descapitalizar para adquirir aquele bem, tá?
E aí, o principal, né, que a gente tem que vender o nosso peixe aqui é a facilidade da aquisição através da Caixa, né? A Caixa ela tem uma expertise muito grande com relação ao produto. Os nossos grupos eles são grupos grandes, a instituição é sólida, né? Então, a gente tem diversas administradoras de consórcio, mas é importante observar a solidez financeira da administradora, porque às vezes o cliente passa ali anos pagando um consórcio e quando chega na hora da contemplação, né, tem uma surpresa ruim aí de que a administradora não consegue disponibilizar o crédito. Então, contar com uma instituição sólida, que tem capilaridade, que tem muitos clientes, muitas agências, isso faz bastante diferença na hora do cliente adquirir um produto desse, que é um produto de longo prazo, é um produto pré-pago, né? O cliente está pagando antes de pegar o bem, de ter a carta. Então, é super importante observar se a instituição é sólida e se tem expertise no produto, né? E isso a Caixa tem aí de sobra. E vocês, o cliente tendo essa experiência fluida, sem muita dor de cabeça, isso também fortalece o laço que ele tem com o corretor, né? Porque, poxa, eu fui lá, adquiri minha carta de consórcio, consegui fazer a troca programada do meu imóvel ou a aquisição programada do meu imóvel, não tive dor de cabeça. Então, isso daí também, vocês contarem com o background de uma instituição sólida, fortalece também o laço que vocês criam com o cliente de vocês, né? Que é como a gente diz, não é uma venda que ocorre com muita recorrência, né? Porque o cliente não está, o cliente médio, né, não compra um imóvel a cada ano, por exemplo, mas ele indica, aí tem os familiares, tem os amigos. Então, quanto mais fluida for a experiência que ele tiver com vocês, né, e quanto mais soluções diferenciadas vocês trouxerem para ele, para que ele consiga atingir os objetivos, né, adquirir o imóvel dos sonhos. A gente está lidando com sonhos aqui, né, quando a gente fala de imóveis muitas vezes. Então, quanto melhor for a experiência dele com relação à aquisição, mais cria-se o vínculo, né, com o corretor de imóveis, com a imobiliária, e isso cria um círculo virtuoso de negócios, né, e alavancagem de receita para vocês, tá? Então, contar com a gente é super importante. E existe também um mercado de cartas contempladas também, que pouca gente conhece, né? Às vezes o cliente contempla a carta, mas eu não quero usar agora, mudei de ideia e tal. Ele pode vender a carta contemplada com ágio, né? Então, é bem interessante também, porque vocês até conseguem fazer a ponte, né? Às vezes vocês conhecem alguém que tem uma carta contemplada, alguém que está precisando, que tem urgência para comprar o imóvel. Então, existe essa possibilidade da pessoa comprar uma carta contemplada e que aí ela já está contemplada, já sabe que já pode usar, né? Então, é mais uma possibilidade de vocês fazerem negócio, né? Então, aqui a gente está trazendo soluções para que, às vezes, a gente pense um pouco fora da caixa, utilizando a caixa, mas para fomentar negócio para vocês, tá?